e pratos vegetarianos. Dizem que o bom filho, neste caso a boa filha, a casa torna. Esta semana acolhemos com muito prazer o regresso de Isabel Stilwell. Filha de pais ingleses, nasceu há 52 anos em Lisboa. Jornalista, cronista, escritora, atual diretora do Jornal Destaque, escreveu em 11 anos, sozinha ou em coautoria, uma dezena e meia de livros, entre os quais contos infantis, livros sobre a adolescência e 4 aclamadas biografias romanceadas de rainhas de Portugal, que já rondam no seu conjunto as 60 edições. 2 delas apareceram desde a sua última visita à Livraria Ideal, depois da portuguesa que foi para a Inglaterra e da inglesa que veio para cá. Contou as vidas de Dona Amélia, a última rainha de Portugal, e acaba de sair este Dona Maria II. Olá Isabel, bem-vinda de volta à Livraria Ideal, é um prazer ter-te aqui. O bom filho à casa torna quando a casa vale a pena. Pronto, então ficamos muito honrados com esse elogio. É verdade que além de 2 biografias, e isto é tudo contigo, é tudo aos pares, também há uma novidade, tu foste avó 2 vezes, tiveste 2 gêmeas. Fiquei bi-avó. Bi-avó, de repente, da tua filha Ana, e agora estes conteúdos que vêm para adultos, e os teus, estás ansiosa por contar histórias, tu que adoras ler alto, de contar histórias às tuas netas, não? Já comecei a contar, mesmo muito pequeninas, deu-me um imenso gozo, mal consegui sentá-las, e elas reagem bem. E agora temos mesmo os iPads, que são, a pessoa senta-se ao colo e elas dizem, o Winnie the Pooh, como a tua mãe fazia pequena, com as figuras. Exatamente, com as figuras. E depois é engraçado que a tua mãe também tinha uma coisa gira com vocês, quando vocês eram 8 irmãos, e quando vocês começaram a ler, tinham essa coisa de a mãe lia o primeiro capítulo e depois eu acho que foi que funcionou e que repeti com os meus filhos, que foi ler e depois a pessoa, porque o difícil é começar a entrar na história, portanto aquele primeiro balanço. Minha mãe lia um capítulo, depois eu tinha que ler um, e depois ela lia o seguinte, e a certa altura, quando aquilo já estava muito adiantado, eu não conseguia esperar por ela e lia eu. Mas era um bom truque. Fica aqui este bom truque. E agora, antes de avançar por estas rainhas, eu não posso deixar de notar que tu, e porque és diretora de um jornal de grande tiragem, este destaque, este jornal diário, daqueles jornais gratuitos, com este conceito do em quarto de hora e 20 minutos ter a noção das coisas que se passaram em Portugal e no mundo. No entanto, tu tens, e porque estás muito atenta, e disseste uma vez, nunca quero deixar o jornalismo, porque gosto de ser interventiva e gosto de estar a par destas coisas e de ter uma palavra a dizer. No entanto, sempre foste alguém super otimista, e isso é muito importante, apesar do momento mau que a Europa e o mundo inteiro vive. Diz que é uma pessoa que, e eu gostava que passasse essa ideia, és uma mulher otimista, que acha que o mundo viveu muito pior há 200 anos. Exatamente, portanto, mas é que eu acho que é verdade. Sabe, mesmo em relação às fotografias, quando nós olhamos para nós próprios ao espelho, ou vemos e pensamos assim, eu hoje estou muito velha, ou envelheci, ou que não gosto nada desta ruga, ou disto. E depois a pessoa deve pensar assim, eu daqui a 5 anos vou estar pior, portanto eu devo viver o dia de hoje com muito... Carpe diem. Com carpe diem. E quando a gente olha para trás, para os álbuns, diz assim, afinal eu estava tão gira há 10 anos e não gozei naquela altura e achei que me faltava isto ou aquilo. Eu acho que a vida é isto, nós melhoramos em termos de direitos humanos, em termos de direitos de crianças, tudo isso. Temos tantas razões de otimismo, que é evidente que acho que o otimista não é um tonto, não é uma pessoa que não percebe as dificuldades e as realidades, mas é uma pessoa que tem esperança. E tem esperança e que acredita. É realista, mas acredita que temos a capacidade de mudar as coisas. Humanas de mudar. E o talento de mudar. Eu acho que isso faz toda a diferença. É verdade. Isso é uma mensagem que tu passas normalmente e faz todo o sentido hoje, e hoje se calhar cada vez mais. Estamos a falar de romances históricos. Tenho aqui já estas tuas 4 rainhas que nos trouxeste e que puseste muita gente a ler história à conta delas e que são muitíssimo importantes. Este gosto pelo romance histórico é uma coisa que vem do teu pai. O teu pai, Francis, que era doutorado, que era formado em História, e que te deu este gosto por ler história, porque aprendeste muita história de Inglaterra e de França com... Acho que o meu pai, sobretudo, tudo tinha histórias. Portanto, a história não era um compêndio cheio de datas que não tinham sentido. Íamos visitar um castelo, havia uma história. Lembro-me que a minha avó tinha uma casa ao pé de Monte Moro Velho e nós íamos ver as arcas, e uma arca tinha ouro e outra tinha a peste. E qual é que íamos abrir? Se era a do ouro, se era a da peste.
e tudo tinha aventura, história, emoção e pessoas. Eu acho que hoje em dia, às vezes reparo que trazem-me uma criança que está na escola, às vezes como acham que eu estou na área dos livros e dos romances, dizem: meu filho está a estudar a Renascença, o movimento, não sei o quê, e não há uma pessoa, não há vida ali. E como é que alguma criança na escola pode... E tratados e datas. Exatamente. Mesmo os historiadores, e eu tive imensa ajuda nestes livros, na parte da pesquisa. Rui Ramos e imensa gente. Sim, e a Ana Pereira, e a Proni, Ana Pereira e a Joana Troni que me ajudaram. Mas elas próprias diziam que, lembro-me da Joana me comover por dizer assim: eu nunca me lembrei que a Filipa de Lencastre tinha uma filha, a primeira filha morreu. Porque a história estuda muito a partir dos 15 anos, a partir da altura em que eles são maiores, em que podem ter algum interesse para os casamentos, para a política, para os tratados. E, portanto, eu acho que este voltar a insuflar a história de emoção, não no sentido de emoção que não estava lá, é reencontrar a emoção que de certeza que lá esteve. E pessoas, e pensar no que viviam, como é que eles dormiam, como é que eles falavam, como é que eles tentar imaginar isso. Descobrir a essência, porque eu costumo dar esse exemplo e é verdade. Quando eu li o Leal Conselheiro do Dom Duarte, eu comecei a ler assim: este senhor está com uma depressão. Freud foi milhares de anos, séculos depois. Mas a verdade é que a melancolia, a tristeza, a incapacidade de sentir, ele dizia: eu vejo as coisas e não sinto alegria. Eu sei que elas me provocam alegria, mas eu não a sinto. Tudo isso, na altura mandaram, exatamente, na altura mandaram-no beber mais vinho e dar uma voltinha com as mulheres. Se calhar não era como o médico daria agora, daria um Prozac ou outra coisa qualquer. Exatamente. Mas o sentimento humano, acho que é muito... Mantém-se, porque a nossa essência humana é a mesma. É mutável. O Rui Ramos também diz isso com muita razão. Tu tens aqui romances históricos ou biografias romanceadas. Não sei se faz alguma diferença entre biografia romanceada ou romance histórico ou se... Pois, eu também às vezes me pergunto isso, não sei muito bem, porque acho que, por exemplo, nestes casos da Dona Amélia e da Dona Maria, de facto há uma pesquisa histórica exaustiva. Tudo o que eu consigo descobrir que tenha acontecido, as cartas, os documentos, a grelha de base, é realmente porque tu real. mesmo que inventes a parte dos diálogos e não sei o quê, estás suportada por uma grelha séria com as tais datas e as tais acontecimentos que sabes. Obviamente que o diálogo, embora, por exemplo, no caso da Dona Maria, há uma frase que eu gosto imenso, há muitas frases da mãe para os filhos, dos filhos para as mães, que estão documentados por pessoas que assistiram a isso. Sei lá, a Dona Maria eu gosto imenso, que ela é uma educadora no bom sentido. Ela é afetuosa, mais burguesa, entre aspas, se calhar com a tradição que trazia do Brasil e da relação com a mãe dela. Vai para o passeio público, fazer crochê e tem os filhos à volta. Não é... E curioso, as pessoas quase que criticam por ela ser tão próxima e não por ser... Não, e por ser próxima das pessoas, estar ali no meio do passeio público. Mas ao mesmo tempo o Dom Pedro, que depois veio a ser Dom Pedro V, muito precoce, o filho mais velho, e a certa altura recita-lhe lá qualquer coisa, uma coisa muito empolgada, e ela diz, e é o Marquês da Fronteira que repete, e todos que assistiram, está nas memórias, diz ai, que grande pedante que o menino me saiu. E eu acho isto engraçadíssimo, da mesma maneira que há filhos que são, um dos filhos é mal educado com um empregado, com um criado, e ela dá-lhe sopapos, e obrigou a pedir desculpa. Portanto, a certa altura eu acho que só ficciono dentro da plausibilidade. Pois. E também estamos a falar, neste caso, de Dona Maria II, o teu último romance, que saiu agora mesmo, e este da Dona Amélia, mas são também umas rainhas mais recentes, se calhar, e tem muitas cartas e tem muitos testemunhos. Sim, Dona Filipa Lencastre ou Dona Catarina, deve ter sido mais complicado. A Dona Catarina também há bastante correspondência e há documentação, foi casada com um rei inglês, portanto, o rei britânico, e portanto isso é coisa. A Dona Filipa é que tudo o que se sabe, no fundo, sobre ela via os homens da vida dela, ou seja, o pai, que era quase rei de Inglaterra, John of God, e depois o marido, quer dizer, é só enquanto mulher e depois um bocadinho endeusada naquele papel de mãe. Curiosamente, ela também, não, estou a falar, por exemplo, a Filipa de Lencastre também era, por causa da quinta geração, uma mãe, e era a nossa única rainha inglesa, também foi uma mãe muito próxima dos filhos. Muito próxima. Ela própria educou. Normalmente os filhos reis
reis eram as aias que tomavam conta e que educavam, não era? E os setores e tal. Eu acho que há uma diferença. A Dona Maria, embora sejam tempos diferentes da história, a Dona Maria não tinha uma educação formal muito forte. Coitada, foi rainha aos 7 anos, depois aos 9 vai para Londres, depois de Londres vai outra vez para o Rio de Janeiro, depois o pai, altamente instável, não sabe muito bem o que quer, e depois volta a trazê-la para Paris, e depois vem para Portugal. Conforme os apoios que atende ou não. Os apoios que atende. Portanto, no fundo, não tem uma educação formal. 15 anos é que ela acabou por... E o Dom Fernando, no fundo, é o educador daqueles filhos, com uma educação muito mais com uma educação muito mais formal. A Dona Filipa não, era uma mulher que sabia ler e escrever para aquela época, tinha tido muito avançada, e que obriga a nossa corte as mulheres a aprenderem a ler, e é exigente e traz os professores que quer para os seus filhos. Portanto, apesar da diferença de idades, são estilos diferentes, mas são duas mulheres exigentes com os filhos. Eu acho que isso é importante. É muito curioso, porque é fácil de ver que a Filipa de Lencastre, portanto, foi aquele teu impulso, primeiro o convite da Esfera dos Livros, aquele teu impulso, tem que ser a rainha inglesa. Aliás, tem muitos pontos comuns com a tua mãe, Pamela, sim. Porque nasceu na mesma zona, porque também teve 8 filhos, veio para Portugal por amor, tem muitas coisas, uma fé inquebrantável, portanto, tem muitas coisas em comum com a tua mãe. Essa percebe-se. A seguir, desafiada pelo Dom Manuel Clemente, Bispo do Porto, a rainha que foi casar para a Inglaterra com Carlos II, a rainha portuguesa, Catarina da Bragança. Agora, e depois da Dona Amélia nós percebemos porque foi a altura do centenário da República, pronto. E Dona Maria II surgiu porquê? Dona Maria surgiu porque entre as nossas rainhas, de facto, não são assim tantas, não é? As rainhas não são assim tantas. E a Dona Maria, eu gostei imenso da Filipa de Lencastre de escrever, porque ela tem exatamente muitos filhos, e eu gosto dessa relação, e eu gosto de imaginar os nossos palácios cheios de miúdos a subir e a descer e a correr as escadas. Portanto, tinha esse atrativo. Depois, por acaso, e por uma mera coincidência, a Dona Maria II está num ano muito bom, que é o ano Portugal, em que vai ser o ano de Portugal no Brasil e do Brasil em Portugal, e portanto, de facto, nisso não foi pensado, mas o timing foi certo, porque de facto isto são os dois mundos, é o mundo do Brasil, marcará para sempre. Mesmo as irmãs, quando vêm, ela diz muitas vezes, estão habituadas a outro solo, estão habituadas a outro sol, a outro clima, nós precisamos de luz. Ela não gostava de calor, a Dona Maria detestava o calor e gostava de ir para Sintra, mas tem nitidamente uma relação com o corpo, com a sexualidade mesmo, e com tudo isso de uma pessoa que cresceu num clima muito diferente do europeu. Sim. Exatamente. Devo-te também dar os parabéns, porque tiveste com certeza alguma coisa a ver também, por essas capas que são lindíssimas. Este, se não me engano, é o próprio colar da Dona Amélia, não é? Era um dos colares, eu não tenho a certeza absoluta se era o que eu falo do livro, porque o colar famoso eram muitas voltas de pérolas e vadas. Mas eu acho que aí o mérito tem sido muito da Esfera dos Livros. Que e mesmo facto, esta também está... São capas extraordinárias. Esta Dona Amélia, também, tu contas a vida dela recorrendo a uma série de fotografias que, se não me engano, eram da tua avó. A tua avó conservava fotografias da família real? A minha avó cresceu, não cresceu com os príncipes nesse sentido, mas cresceu muito na mesma idade e tinha, pelo que eu presinto, porque ela tinha imensas fotografias do Luís Filipe, do Dom Luís Filipe, eu acho que deve ter havido ali, imagino eu, uma paixãozinha, porque ela escolhe as fotografias do Dom Luís Filipe. E depois eram postais, mas eu suponho que todas as famílias nessa altura se calhar colecionariam. E portanto um dia a minha avó mudou de casa de morar em Lisboa para morar em Sintra e deitou fora uma data de coisas, e eu, que tinha aí 14 anos na altura, disse ao avó, deixe-me ficar, porque eu sou uma de 39 metros, portanto não tinha, mas foi uma coincidência no tempo e ela deixou-me ficar com algumas coisas. Tal como nas outras rainhas que fizeste, também nestas foste visitar os locais dela, foste às praias da Normandia, foste aos castelos de Chantilly, andaste a visitar, por exemplo, onde andou a Dona Amélia de Orleans. Exatamente, porque isso é que faz aí, como fui ao Brasil com a Dona Maria II e depois a Londres, e
porque é muito diferente quando uma pessoa está a tentar escrever. No caso, por exemplo, da Philip of Lancaster, muitos dos sítios são 4 pedras. Pode ser o castelo do Bolingbroke é uma ruína. Mas é tão diferente imaginar uma criança a crescer numa zona, por exemplo, num alto de onde vê tudo para baixo, ou ao lado de um lago, ou num vale, ou a Dona Amélia a crescer sobre o nevoeiro da Normandia com gaivotas, ou a Dona Maria a correr ao som das cigarras e com uma vegetação completamente exuberante, etc. Portanto, eu não consigo... Gostas de passar esse ambiente, imaginar. No caso da Dona Amélia ainda é mais fácil porque as coisas estão muito, mesmo o Palácio da Pena, que tem um grande trabalho, eu acho que está muito bem conservado e arranjado, e a pessoa, de facto, ela foi a última habitante daquele palácio, portanto, no caso da Dona Amélia até é fácil revisitar. E depois são estas 2 últimas rainhas que tu escreveste, que tu biografaste, no fundo. É muito curioso, são 2 casos de rainhas que casaram por amor, o que não era muito costume, mas quer uma, quer outra, se apaixonaram bastante pelos maridos. Não casaram por amor, mas, quer dizer, a Dona Amélia casou, acho eu, dentro do arranjado e do amor, mas acreditou piamente que estava muito apaixonada. Até depois vir o desencanto, aquelas traições do marido e pronto. Mas quando casou estava perfeitamente apaixonada por aquele... eu acho que estava. A Dona Maria era o 3º casamento. Pois, ela já tinha sido prometida ao tio. Casou aos 7 anos, não, chegou a casar, quer dizer, de papel, como é óbvio, aos 7 anos, mas na sua cabeça até deixou de o chamar tio para passar a chamar-lhe Miguel, porque era o conceito de marido. E deve ter tido alguma, mesmo como criança, alguma sensação de, afinal, ele não quis, porque é que ele não quis casar comigo? Depois a seguir teve o Auguste Warnet, que durou, não se chegou a ser consumado. Ele morreu depois de difteria um ano depois. E a certa altura o 3º foi de vez e foi de facto uma relação eu acho que de grande amor e cumplicidade, sendo que eu acho que a Dona Maria, e sem querer fazer a psicanálise das rainhas, a Dona Maria tem um pai extremamente temperamental, que passa de muito feliz a muito desgraçado, que é extremamente egocêntrico. Dom Pedro IV, o primeiro do Brasil. O primeiro do Brasil. Extremamente egocêntrico. Mesmo quando ele deixa os filhos no Brasil, que decide uma noite vir embora, porque teve que deixar, mas deixa 3 crianças ali, 4 crianças pequeninas, e ele chora porque, ai, coitadinho de mim, que vou ficar sem os meus filhos. Ele não pensa, coitadinho, como nós, que partiríamos o coração, pensar, amanhã de manhã o nosso filho vai acordar e nós fugimos durante a noite e deixámos-los todos sozinhos. Mas não, ele tem imensa pena dele próprio, sempre. E é um homem muito mulherengo e muito infiel, e que fez sofrer a mãe. Mas ao mesmo tempo, Isabel, por exemplo, quando morreu uma criança dele muito pequenina, ele mandou fazer um caixão especial e teve no escritório onde ele trabalhava ele era o pai e metia os embaixadores dizem que quando chegaram lá, e a Dona Maria, que é a primeira filha, é pequenina, que ele está com ela às cavalitas e que está com o chapéu sem sapatos e com o chapéu de palha. Ele adorava os miúdos e tinha imenso jeito para eles, mas era em função dele e não em função das necessidades das crianças. Claro. E ela era extremamente infiel e teve vários Pedros de Alcântara brasileiros, eram todos os dias quase, e uma relação muito intensa com uma amante, a Domitília de Castro, Marquesa de Santos, que eu fui promovendo, a Condessa Marquesa e mais ao pés, e que fez sofrer horrivelmente a mãe da Leopoldina da Áustria, sim. E no fundo há um caso, os contornos não são muito definidos, mas de facto parece haver um caso de violência doméstica mais psicológica ou mais física, mas a verdade é que a mãe, na sequência disso, aborta e morre, e portanto a Dona Maria é muito marcada por na minha opinião, é muito marcada por este facto. E o que ela encontra é um Dom Fernando artista, meigo,
muito fiel, que tanto fez pelo nosso que a património, admira, que fez e tanto gostava pelo muito da nosso cultura, património e gostava da tanto da cultura cultura, portuguesa, mas fez que o Palácio da também Pena, é restaurou os monumentos constante quase com os todos. seus filhos, é constante com ela. Eu acho que ela procurou um homem um bocadinho antítese do pai. Sim, sim. E pronto, aliás, uma mãe extremosa também, que teve 11 filhos, morreu no parto do 11º filho. Ela era de uma coragem e sempre partos muito difíceis e estão documentados, como eram complicados. Sim, e ela é muito prática, ela dá sermões à Rainha Vitória. Este livro tem essa parte muito engraçada. Porque no fundo eram amigas desde pequeninas, desde os 9 anos. E elas têm, são duas pessoas, é engraçado pensar que a Europa naquele momento tinha 3 rainhas, todas mulheres. A Rainha Vitória em Inglaterra, a Rainha Ana Maria II em Portugal e a Isabel II em Espanha. E, embora essa fosse mais pequenina, e depois só entra pelos escândalos e etc. E elas as duas correspondem-se, e eu, sério, o que eu me ri com as cartas da Dona Maria, a Dona Maria escreve assim: querida Vitória, sempre em francês, não te metas mais na nossa política, porque nós não precisamos de ti para nada, nem de ajuda de nada, nós cá é que sabemos. Olha, o vestido que mandaste, mas não tem pontos nem vírgulas. Olha, o vestido que tu mandaste para a túnica é lindo, muito obrigada. Obrigada também pelas coisas. E depois diz assim: olha, não te metas, também tira-te cá o embaixador, porque é um homem de festas e eu não gosto. Era uma mulher muito genuína, muito prática. Enquanto as cartas da Rainha Vitória são perfeitas, nem é tanto formal, é que são bem escritas, são muito... É muito engraçado. São vidas que interessam, vidas curiosas, e que nós ficamos com este recado que são para continuar a conhecer estas nossas protagonistas da história. Mas, o tempo não dá para mais. Antes que eu te conte 800 páginas em detalhe. Não, é interessante, ficamos à espera. Já tens alguma rainha que estás a pegar agora ou não? Ou não, agora estou na Dona Maria. Estás com o filho nas mãos, com o filho ao colo. Com o filho ao colo. Obrigado, Isabel, por teres passado mais uma vez pela livraria. Espero que voltes sempre e que consigas encontrar pessoas e protagonistas, e talvez, se calhar, um dia um rei também, porque não? Já um dia disseste que ia escrever sobre um rei da nossa história. Consigas encontrar protagonistas para nos dar a conhecer a história como tu dás tão bem. Já sabe que esta entrevista para a semana fica online no site da TVI 24. Envie as suas ideias para livraria.ideal@tvi.pt. Em meu nome e da TV 24, eu despeço-me aqui e desejo-lhe boas leituras, uma boa semana. Já agora aceito a nossa sugestão de ler a vida apaixonante da nossa Dona Maria II pela pena, de Isabel Stilwell.